Enfim, chegamos a mais um domingo de Páscoa, dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, dia em que os discípulos foram até o túmulo e o encontraram vazio. Cristo vive, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, o pecado e o mundo. Glórias ao nosso Senhor. Hoje celebramos a Páscoa de uma maneira que não estamos acostumados. Nunca antes na minha vida, talvez nem na sua, tenhamos celebrado a Páscoa assim, longe da igreja, longe dos nossos irmãos e irmãs na fé. Mas o curioso é que não é a primeira Páscoa a ser celebrada dentro de casa, com portas fechadas. Podemos lembrar da Páscoa judaica, quando o povo de Israel celebrou a primeira festa de Páscoa, com portas fechadas, no Egito, aguardando que o anjo da destruição passasse pelo Egito e o Senhor poupasse os filhos de Israel. Foi também assim na primeira Páscoa cristã, no dia da ressurreição de Jesus. Os discípulos se encontravam de portas fechadas, amedrontados, apavorados, até certo ponto sem esperança alguma, pois a sua esperança havia morrido numa cruz na sexta-feira. Mas a pergunta é, o que foi capaz de mudar este cenário? Que boa notícia transformou o medo, a desesperança e a confusão dos primeiros discípulos em testemunhas corajosas, ousadas, alegres, destemidas, fiéis. Bem, é sobre isso que queremos refletir brevemente nesta mensagem. A nossa atenção se volta para as palavras do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão? Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Neste último mês, fomos bombardeados por toda sorte de más notícias. Notícias de uma pandemia global. Notícias de um vírus que chegou até nossa terra. Notícias de quarentena, de desdobramentos econômicos, de fatores que já estão afetando a nossa renda, nosso sustento, nosso ritmo de vida. Notícias de reviravoltas no plano político, tanto nacional como global. Uma má notícia após a outra. E ainda acompanhamos as notícias, aguardando, enfim, uma boa notícia. Eu espero, oro por isso, para ouvir em breve a notícia do fim da quarentena, do fim da pandemia, de soluções econômicas e políticas que possam restaurar a paz e a ordem em nossa terra. Mas existe uma má notícia que não está sendo veiculada e divulgada, e uma boa notícia que independe de todas as demais que estamos aguardando. A palavra de Deus nos fala sobre esta má notícia e esta boa notícia. A má notícia é que toda a raça humana, em todos os lugares, em todos os séculos, em todas as gerações, todos padecem de um mal que acometeu-nos espiritualmente. É o mal do pecado, a nossa rebeldia contra o nosso Criador. É este mal que é responsável por todas as nossas mazelas e misérias neste mundo. Enfermidade, perdas, escassez, ruína financeira, familiar, pessoal, tudo isso num grande jogo de dominó que começou com aquela primeira peça que tombou, quando os nossos pais se rebelaram contra Deus no paraíso, no jardim do Éden. Foi esta má notícia que nos acometeu. É ela que é responsável pelo nosso sofrimento e a nossa aflição como raça humana neste mundo. Mas é uma boa notícia. É a boa notícia do Evangelho. O Evangelho é uma palavra que significa boa notícia. Boas notícias. E que boa notícia é essa? A boa notícia é que a solução já veio a este mundo.
Deus veio na pessoa do seu Filho para este mundo, a fim de resolver o problema comum a toda a raça humana, o problema do pecado, da nossa rebeldia contra Deus, que resulta em morte, morte espiritual e morte eterna. As boas novas do Evangelho é que o próprio Filho de Deus veio ao mundo pagar o salário do pecado, veio sofrer a nossa morte, para que, independente das más notícias que ainda ouvimos nesta vida e neste mundo, nós saibamos esta boa notícia. Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados e da nossa morte eterna. Paulo nos fala sobre este Evangelho e aponta para nós 3 características dessa boa notícia. Primeiro, é um Evangelho testificado pela palavra, ou seja, Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Isso faz parte de um plano orquestrado por Deus desde antes da fundação do mundo para nos restaurar a comunhão com Ele, para nos libertar da nossa rebeldia e da nossa condenação eterna. Este não é um plano elaborado por homens, não é um plano que está ao nosso alcance. Nós não fazemos parte da solução do problema neste mundo. A solução nos foi oferecida por Deus em Sua palavra e no Seu Santo Filho. Este plano que foi desenhado e orquestrado e executado na história, na pessoa de Jesus, para nos libertar da pior das mazelas, pior do que qualquer vírus, pandemia, ruína financeira ou reviravolta política. Cristo veio pagar o preço pelos nossos pecados. Este Evangelho foi testificado pela palavra, foi testemunhado por muitas testemunhas oculares. Paulo cita várias delas aqui. Pedro, os discípulos, os apóstolos, 500 irmãos de uma só vez. Gente, se a notícia da ressurreição de Jesus fosse uma mentira, ela poderia ser desenganada, desfeita dentro de uma geração. A pergunta é, o que fez daqueles primeiros discípulos, pessoas que antes estavam amedrontadas, trancadas dentro de casa, sem esperança, de repente testemunhas, dispostas a dar a sua própria vida? Só existe uma boa explicação, é a mais razoável, a mais bíblica e a mais histórica. Cristo, que antes estava morto, ressuscitou. O homem reviveu, conforme o plano de Deus, conforme Ele mesmo prometeu aos seus discípulos. Era necessário que Ele fosse morto e ao 3º dia ressuscitasse. Isso não foi inventado, isso foi executado e orquestrado por Deus e testemunhado na história pela primeira geração da igreja. E não só isso, diz Paulo, este Evangelho foi testificado pelas Escrituras, testemunhado pelos homens e transmitido a nós. Paulo aqui está repassando o que ele recebeu. E assim tem sido por gerações de cristãos, uma geração passando a próxima, as boas notícias. Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou e um dia Ele voltará para reunir os seus eternamente na sua presença. Se tão somente nos apegarmos firmemente a esta palavra que nos foi pregada, que Paulo aqui quer lembrar aos seus discípulos, seus filhos na fé. Que tudo isso tem a ver conosco nesta Páscoa, neste ano. Bem, se você é alguém que ainda não conheceu o Evangelho, ainda não compreendeu as boas novas, deixe-me dizer, não existe boa notícia que este mundo possa lhe dar que seja boa o suficiente para resolver a sua condição eterna. Nenhum fim de pandemia, nenhum desenvolvimento de uma vacina contra este vírus, nenhum pacote econômico para preservar empregos, nenhum plano político para nos livrar de um mal estrangeiro ou global, nenhuma boa notícia deste mundo será boa o suficiente para libertar a sua alma da condenação eterna. Só existe um Evangelho que salva eternamente. É o Evangelho de Jesus Cristo, crucificado pelos nossos pecados, ressurreto ao 3º dia para nos dar vida plena, abundante e eterna. Se você nunca antes ouviu o Evangelho, não compreendeu essas boas novas, saiba que elas são verdadeiras, históricas, testemunhadas, corroboradas pelas Escrituras. E milhares ao redor do mundo têm se rendido a este Evangelho, têm se entregue ao Senhor Jesus Cristo, pois não existe outro que, tendo morrido, ressuscitou e um dia voltará. Voltará para julgar os vivos e os mortos. Voltará para julgar toda a terra, todo olho verá.
Toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é Senhor. Mas somente aqueles que o têm como seu Salvador poderão se regozijar naquele grande dia. Se você ainda não creu, não se rendeu, renda-se nesta Páscoa, que seja uma Páscoa de salvação para você e para a sua casa. Mas tendo crido, irmão, irmã na fé, saiba, não existe má notícia que esse mundo possa nos dar que desfaça a boa notícia do Evangelho. Só existe uma notícia boa o suficiente para nos sustentar nesses dias maus. É a boa notícia de que Cristo morreu e ressuscitou, vivo está, voltou para o Pai e reina, e de lá Ele cuida dos seus. Então não importa quantas más notícias ainda receberemos até o fim desta pandemia e além dela. Nada disso desfaz a boa e maravilhosa notícia. Cristo veio, Ele é por nós, Ele se doou por nós, estamos seguros em suas mãos. Portanto, nada pode nos separar do seu grande amor por nós. Quer fome, nudez, perigo, espada, por que não? Pandemia, vírus, desemprego, arroxo financeiro. Nada pode desfazer a boa e maravilhosa notícia do Evangelho. E por fim, assim como este Evangelho nos alcançou, ele deve ser transmitido. Irmãos e irmãs, este mundo está carente de boas notícias. Nunca esteve tão carente de uma boa notícia e nós a conhecemos, ela chegou até nós. Que nesta Páscoa possamos compartilhar esta boa notícia com todos que estiverem a nosso alcance, amigos, vizinhos, colegas, parentes, quer distantes, afastados dos caminhos do Senhor, não importa. Cristo vive, Ele reina, aleluia. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã e no além e no porvir. Glórias ao nosso Senhor nesta Páscoa com Cristo. Vamos orar. Senhor eterno, graças nós te damos. Louvamos e bendizemos o teu nome por este plano orquestrado desde antes da fundação do mundo. Um plano para redimir para ti mesmo um povo escolhido por ti para te pertencer, para ser salvo dos seus pecados por meio da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Te louvamos porque este plano foi executado na história, foi testemunhado pelos homens, transmitido a nós por gerações de homens e mulheres que se renderam a esta mensagem e esta boa notícia nos alcançou. Glórias ao teu nome, Senhor. E eu peço que esta boa notícia alcance muitos nesta Páscoa, tanto aqueles que ainda não ouviram e que ouvindo ainda não se renderam. Que seja uma Páscoa de rendição, de redenção ao nosso redor, para o louvor da tua glória. Usa-nos para tanto, como instrumentos em tuas mãos, para alcançar os perdidos, para levar as boas novas de Jesus a estes. Notícia melhor do que tudo que este mundo pode nos contar ou nos oferecer. Mas que nós mesmos, nós, teus filhos e filhas, teu povo, possamos estar firmemente apegados a esta mensagem. Que não vacilemos, que não sejamos confundidos pelas reviravoltas deste mundo, que sejamos seguros nesta certeza, nessa rocha inabalável. Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, vivo está e um dia voltará para nos reunir na sua presença para todo sempre. Senhor, que nesta Páscoa possamos nos regozijar no glorioso Evangelho do nosso Senhor Jesus, crucificado e ressurreto, por nós e pela nossa salvação. Sim, nós oramos e te louvamos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como eu gostaria de estar com todos na igreja hoje, para poder bradar com todos: Cristo vive, Ele vive, aleluia! Nós vamos fazê-lo em casa hoje, eu na família, e junte-se ao coro que percorre o globo e a história. Cristo vive, Ele vive, aleluia! Feliz Páscoa a todos. Deus os abençoe.